Oiê, gente boa desse canal aqui, Fernanda Vidigal, para mais um 365 Aberturas de Tarô. Bora tocar para diante? Então, em mais uma abertura falando de negócios, falando de dinheiro, falando de empresa, falando de empreitada, empreendimento, a gente vai falar agora de um jeito bem simples sobre aquilo que você está trabalhando. Qual é teu trabalho hoje? Não é carreira nem nada disso. Assim, eu faço o quê? E às vezes, dentro desse eu faço o quê, então eu jogo carta. Eu vou usar bem essa pergunta, assim, no meu mental. Então, como é que isso está rolando? Tá bom? Tá mais ou menos? O que que emperra? O que que ajuda? De um jeito bem simples e prático, numa abertura curta, direta ao assunto e que dá para qualquer tipo de trabalho meio que se referendar independente de carreiras ou profissões ou coisas assim, uma abertura mais simples para quem tem um trabalho e quer saber se esse trabalho realmente está dando frutos, está funcionando, como é que tá. Bom, continuando a conversa da simbologia, né, porque eu gostei, eu abri a outra página aqui e nós vamos falar só um de três hoje. Casas ou castelos significa segurança, defesa e estabilidade. Símbolos do infinito. Aquele oito deitado, chamado lemniscata, efeitos contínuos das nossas ações, o meio tipo infinito mesmo. Chaves, mistérios e segredos ocultos, que pode ser a chave que for, de São Pedro a não de São Pedro, sempre vai significar que há um mistério ou um segredo oculto. Beleza? Tá bom por hoje. Vamos que a jogada hoje, o tempo hoje está curto, então nós vamos fazer essa jogada do jeitinho. Mas você que já está aqui comigo no 365, aquele joinha super ajuda o trabalho, cada vídeo. Compartilha esse vídeo com quem também se interessa, joga, gosta, faz parte. E se você está chegando agora, seja bem-vindo. Se inscreve no canal para fazer parte dessa comunidade super linda que foi se agregando aqui, né, no meu canal. Mais do que isso, se você quer aquele tete-to-tete, aquele tique-to-tique, com tarotistas, amantes do tarô, conversas sobre tarô, perguntas e tal, você segue o link aqui embaixo ou no alto do meu canal, já agora, para fazer parte do 365 Aberturas de Tarô lá do WhatsApp. Eu te vejo lá do outro lado. Segue já, viu? E embora. E vamos embora para nossa abertura de hoje, que ela tá bacana. Aqui no 365, a gente gosta muito desse lugar de vamos para o jogo. Abertura 213, olha só que beleza! Então, meu trabalho. Pergunta simples, uma abertura comum, uma necessidade comum de saber como é que o meu trabalho está rolando, está vingando, o que está rolando. Entenda como seu esforço atual está criando algo duradouro e rentável. Será? O objetivo aqui é explorar como seu trabalho e dedicação atuais estão plantando as bases para um futuro sólido e próspero. Identificar os elementos essenciais que sustentam essa construção e o que você pode fazer para manter o crescimento constante. Afinal, o que eu posso construir com constância e foco? Mais ou menos a pergunta geral. Bora jogar? Então vamos seguir lá para mesa de jogo. Peraí, seguindo isso. E a gente tem uma aberturinha simpática, né? Daquela que a gente olha de lupa, um assunto que é aquilo que eu faço todo dia. Então, na carta um, a fundação, a pedra. Qual é a base do meu trabalho atual? Quem é que está governando esse meu trabalho? Quais são os pilares que sustentam o meu esforço? Onde está meu maior potencial para construir algo sólido? O que está rolando? Carta 2. Crescimento. O que está crescendo silenciosamente, mesmo que eu não veja? Que vai que de repente você começou a fazer brigadeiro, ou então você está fazendo pão sem glúten, ou de repente você está fazendo crochê. Não, pode ser costura e pode ser jogo de cartas. De qualquer forma, o que está crescendo silenciosamente, mesmo que eu não veja? Quais aspectos do meu trabalho estão se desenvolvendo de forma constante, mesmo que os resultados ainda não sejam visíveis?
Na carta 3, os obstáculos. Ai, quais desafios eu devo superar para consolidar as minhas raízes? O que está impedindo o meu progresso ou colocando em risco a durabilidade do que eu estou construindo? Carta 4, o fruto. Qual será o resultado da minha constância e foco? Que tipo de recompensa, realização ou legado eu posso esperar se continuar na direção atual? Bom, as sugestões depois que a gente conversar com a abertura são mais ou menos inspiradas nela, né? Do tipo um, organize o seu tempo e recurso para consolidar as bases importantes. 2, invista em aprendizado e networking que geram crescimento constante. 3, identifique hábitos ou situações que possam estar bloqueando o seu progresso e desenvolva planos para superá-los. E 4, visualize e mantenha, né? Esse é um lugar que às vezes a gente perde. Mantenha o foco na recompensa final para manter a motivação bem firme. Isso realmente é algo que às vezes a gente perde um pouquinho e é bem bom. Vamos jogar? Bora jogar? Então bora lá. Vamos seguir para a mesa, que a gente gosta de mesa, a gente gosta de jogar, né? Vamos lá para o jogo? Pronto. Chegamos na mesa e hoje, a bem da verdade, eu vou estar trazendo um tarô também renascentista, também da turma velha, da turma do vovô, o logo agregado a, que essa abordagem do Giovanni Vacchetta, né, que, querendo ou não, foi feito na Itália, é um baralho italiano. E Giovanni Vacchetta é um tarô do tipo vovô, tá? Então, a gente vai trabalhar com os arcanos maiores e os menores, eles têm os desenhinhos, mas são bem tipo duas moedas, três moedas, quatro moedas, bem tipo o tarô de Marselha, tá? É bem próximo mesmo até na idade. Então, deixa ele aqui. Vamos lá? Vamos fazer a abertura? Então, como é uma abertura super simples, não é? Eu vou me dar o direito de olhar o meu trabalho. E aí, agora eu estou olhando trabalho, não estou olhando 365, estou olhando meu trabalho. Não é como tarotista, taróloga, cartomante, quero olhar o meu trabalho, já que eu tenho, na verdade, várias abordagens, mas sou eu, né? Meu trabalho sou eu. E aí a gente vai dar aquela embaralhada. Esse é um baralho gostoso, inclusive. Viu? É um baralho recomendável, é nacional e é muito bom de usar, muito bom de jogar, né? Gosto dele. E aí a gente vai, que a gente volta, que a gente vai, porque são só quatro cartinhas. Então vamos lá, olha, fundação, crescimento, obstáculos e o fruto, o bendito fruto. Pronto. Aí tem uma quinta carta que é essa sugestão. Eu achei que era interessante ter uma sugestão, né? Qual a sugestão para ajudar o momento? Então, acho que eu pus um pouco demais aqui para mim, né? Vamos lá. Então, eu pus as quatro cartas e a sugestão sobre o meu trabalho, no meu trabalho. Ah, mas eu não quero só olhar para isso. Então, a gente vem aqui, quero olhar não só dos grandões, eu quero ver o que mais aqui essa história dos menores, não é? Pode me contar. Então, vamos lá. Ó, inclusive assim, ó, aqui acho que tem duas. Tá coladinho. Um, dois. Já veio para cá, vou deixar. Dois, aqui também, resolvi deixar. Vai ser de dois em dois. Eu vou mandar dois pertinho da onde eu achar, puxo dois. Dois para cá e dois também, mais aqui no meio, mais para trás, dois aqui. Pronto, Fernanda, é isso, Fernanda, é isso. Cartas na mesa, cartas respeitadas, vamos olhar? Porque aí é que começa o grande barato, a grande jornada. E aí tem uma coisa que eu preciso contar para vocês, porque eu tenho a gente tem a turminha lá do 365 e tem umas falas muito importantes. Uma delas é, ai, não consigo entender essa carta. Vamos assim dizer que você não está chegando agora no tarô, não consigo entender essa carta nessa posição. Antes de você querer saber o certo e o errado, ou o que que é essa carta nessa posição, certamente você está mostrando que tem uma rejeição, um bloqueio, uma dificuldade com essa carta.
Então, eu vou reforçar o meu conselho pessoal quando você está lendo de você para você mesmo. Revelações, às vezes, o nosso consciente diz: não, obrigada, não quero olhar para isso, não posso, não dou conta, não sei. E aí, normalmente, faz a gente escapar pela esquerda, pela direita, de algum jeito, mesmo no escape de puxar uma carta nova, não é? Aí você vai lá, não, então eu vou puxar outra carta para entender melhor. Na verdade, essa outra carta que você vai abrir para entender melhor aquele lugar, ela está a serviço da primeira carta. Não adianta você, tipo, ai, eu não olho para isso, vou olhar para outra que aparecer. Desculpa, mas isso que saiu antes é tão importante quanto o que saiu depois. Está no mesmo lugar e mesmo que arrefeça um pouco de força, ainda é quem começou a conversa, né? Então, assim, a gente presta atenção como se fossem pessoas falando. Isso, vamos lá. Então, a pessoa aqui na carta um está falando sobre qual é a base do meu trabalho atual. Beleza? Ó, saiu a estrela. A base do meu trabalho atual é a estrela. Então, a base do meu trabalho atual é lidar com astrologia, é lidar com esperança, é lidar com fé, é trazer luz e entendimento e autoconhecimento para quem chegar, né? É trazer essa luminosidade interior, é trazer conceitos e informações. É a dona Estrela, tá bom. Ai, mas eu não entendo ela como base do meu trabalho, então eu fico esperando trem, esperando aumento para o mês que vem. Não, só se realmente a base do meu trabalho eu não trabalhasse. Vamos supor que eu não trabalhasse, mas não, eu trabalho. Eu trabalho, eu atendo, monto agenda, desmonto, né? Então, assim, eu trabalho. Se eu trabalho, qual é o pilar do meu trabalho? A minha fé, o quanto eu acredito, o quanto eu estudo, o quanto eu tenho um processo até realmente de trocas de informação, de autotroca de informação, né? Como o primeiro sinal. É um portal do universo, é um portal cósmico, a Dona Estrela, falando do céu, das estrelas, não é? Então, assim, meu trabalho é cósmico, astrológico, tarológico, tudo junto. Beleza, é um trabalho de fé. Um de ouros. Então, a gente tem a tradução, os números aqui em cima são todos praticamente traduzidos, e a gente tem o as de ouros. O que que é o as de ouros? Justamente os pilares que sustentam o meu esforço, no meu maior potencial para construir algo sólido, é esse as de ouros, porque eu estou sempre construindo, fazendo, montando, enfim, eu sou um ser mesmo de pôr mão na massa, gosto do Ás de Ouros, faço parte desse lugar de construção, de desenvolver, de pensar, inclusive para os meus clientes, o que eu posso trazer de melhor, vou lá estudar, né? Tem um lugar bem, bem próximo. Então, assim, meu trabalho, qual é a base do meu trabalho atual? É próspera. Que bom, amém. Aí a gente tem o nove de copas, feito todo com muita amorosidade. Eu amo muito tudo isso. E querendo, ou não estou roubando a frase do marketing alheio, mas é verdade. Eu realmente, se é um lugar onde eu fico disponível, disposta, onde mesmo que esteja acontecendo 10 NP coisas na minha vida e me traz para um bom lugar, é atender. Seja com as cartas, seja com a astrologia, seja com a numerologia. Essa está mais difícil para mim na atualidade, estou até passando para os alunos, não é? Por conta de estar com coisa demais e não dando conta. Mas de verdade, tudo que eu atuei ao longo do caminho sempre foi com muita amorosidade, muito envolvimento, sabe? É muito prazeroso, me sinto muito bem. Carta 2, o crescimento. Aí a gente tem os enamorados. Bom, então o crescimento tem vindo de acordo com as escolhas que eu tenho feito. Então vamos pensar que há mais ou menos 5 anos atrás, um pouco mais até, então eu tinha um espaço físico, eu atendia a maca de reiki, eu fazia alinhamento energético, atendia com as mesas radiônicas, né? Ainda faço tudo isso online, mas menorzinho. Não é? Por quê? Porque eu deixei de atender presencial e não retornei para esse lugar do presencial, fiquei aqui no online.
me senti à vontade, me senti bem, conquistei um lugar aqui. Então, os enamorados me contam que o meu crescimento e o que está crescendo, mesmo que eu não veja, é de acordo com as escolhas que eu estou fazendo, com o meu livre-arbítrio, com cada passo dado. Então, se há crescimento, mesmo que eu não o veja, então ele está me dizendo que sim, há crescimento, às vezes sim, às vezes não, um pouquinho, não é? A gente fica ali no 50-50 com o 10 de paus. Então, assim, assumindo que eu quero muito mais da vida, ou muito mais da minha jornada de trabalho, e que estou sempre muito envolvida. De novo, 10 de paus, para mim, é nota 10, né? Então, para você tirar nota 10, você rala. Você faz muita coisa acontecer por vontade, por determinação, por autodisciplina. Isso são assuntos do paus. Junto com ele, o valete de espadas, a pequena boa habilidade comunicativa, né? Também usando a questão de ser a melhora, a minha atualização de comunicação. Quanto mais você fala, quanto mais você ouve, quanto mais você lê, você se mantém atualizado, que para mim é muito importante. Tá? Os aspectos do meu trabalho que sempre estão trazendo uma forma constante de melhoria de resultado, mesmo que eu não veja, tem a ver com a linguagem, se manter atualizada, se manter buscando e pesquisando. Ótimo. Então a gente tem um lugar bacana aqui. Eu vou até fazer um pouquinho diferente o design, né? Só para a gente caber todo mundo aqui. Então, essa foi a primeira, essa aqui foi a segunda. Vamos para a número 3 que eu ia abrir. O que que a gente tem aqui? Os obstáculos. Obstáculos de movimento, né? O carro sempre fala qual é o teu obstáculo. Então, talvez você tenha o carro e não sai com ele, ou então talvez você não tenha o carro e não tenha como ir. Mas tem a ver com o ir e vir, com a movimentação. Quais são os desafios que eu tenho que superar para consolidar mais as minhas raízes? O que está impedindo o meu progresso ou colocando um certo risco na durabilidade do que eu estou construindo? Não a minha falta de coragem, porque coragem não me falta, mas as questões de mobilidade me chamam a atenção. Do quanto hoje eu estou numa mobilidade dentro da web, mas não estou com uma mobilidade presencial, como acabei de falar. Mesmo assim, o 8 de copas me fala que talvez algumas predileções da atualidade, algumas pessoas ainda na atualidade, considerem que esse emocional, né, esse presencial pondo a mão nas cartas, dando beijo e oi, seja imprescindível para você fazer uma avaliação energética ou tarológica ou astrológica de alguém. E eu falo com assim, com uma certeza e de boca cheia. Não, dá para fazer online, dá para você se conectar, dá para ter a abertura, dá para olhar para as cartas, e é o que o Rei de Ouros me garante aqui, né? Então, talvez um pouco da minha inflexibilidade, porque aqui estão os obstáculos, então um pouco inflexível o Rei de Ouros, né? Um pouco de talvez eu esteja com um ticket um pouco alto, posso pensar sobre isso, mas acho que não, consultando por aí não, né? Então, assim, podem ser dificuldades materiais e físicas, podem ser dificuldades emocionais e todas elas do tipo bem importantes, não é? E falando de mobilidade, de caminhada, de pernas, de pés, que tem sido o meu maior problema físico, motor, tá? Então, acho que aqui entra uma conversa num lugar que tem sido o meu maior obstáculo. Eu não vejo outros, né? Eu vejo o envelhecimento como meu maior obstáculo, as encrencas da velhice. Carta 4, o fruto. Qual será o resultado da minha constância e foco? Ou que tipo de recompensa, realização, legado eu posso esperar se continuar na minha direção atual? Ele saiu ao contrário, mas eu tenho uma visão do dependurado muito tranquila, não é? Então, assim, qual é o tipo de recompensa? Assim, de cara, uma recompensa do tipo desapega, solta e até de um certo sossego, ou de uma certa paralisia, ou de uma certa parada. Mas pode ser de um jeito divertido.
Pode ser que eu possa fazer, mas tenho mais tempo livre? Pode ser, por que não? A recompensa também pode ser de trabalhar mais do meu jeito, né? A recompensa pelo meu trabalho não é de todo uma coisa ligada ao material. A minha recompensa é principalmente no sentido como é que de estar a serviço, né? O estar a serviço é um sacro ofício. Não significa um sacrifício como as pessoas colocam, mas significa um estar disponível àquilo que se propõe. De toda forma, que tipo de recompensa? E aí veio mais copas, o sete de copas, onde podem haver recompensas. Olha que interessante, né? Como esse sete de copas tem uma outra pegada, inclusive que são cinco taças menores, duas grandes e uma cheia de frutas e de ervas. Então, assim, o sete de copas, ele é aquele que, antes de falar de ilusão, é da gente distribuir o divino espiritual, meio que ligado ao estado emocional, né? E de fazer disso alguma coisa como o Cavaleiro de Copas, como quem é apaixonado pelo que faz. Então, assim, se a gente fosse pensar, minha recompensa de trabalho tem um lugar assim mais material? Não, tem uma recompensa emocional, espiritual, que é taças. O que já me deixa bem feliz, não é por nada não, fico bem, bem, bem feliz. Adoro não ser um rei de ouros, do tipo, não preciso ser rei Midas e não preciso botar tudo que eu botar a mão, ai, tem que virar dinheiro, né? O dinheiro vem por consequência. A gente tem a carta 5 que é uma sugestão. Então, a sugestão é força, valete de paus e oito de espadas. Veja, acho sugestões poderosas. Manter a força, né? Manter o movimento, enfrentar tudo aquilo que tiver que enfrentar e bora tocar para frente. Valete de paus, mesmo que seja como uma criança, continuando a ter vontade, determinação, estando à disposição e tocar para frente. E o oito de espadas, sempre bom estudar, saber mais, é sempre legal, né? Então, manter também o intelecto azeitadinho, manter aquilo que é algo também do meu prazer, que é a leitura, a pesquisa, e conhecer sempre um bocadinho mais. Isso no meu trabalho, gente. No meu trabalho tá bacana, eu gostei. Eu achei bem, bem de novo, né? Bem revelador. Talvez não para vocês, mas para mim é sempre do tipo, ai, jura, gente? Né? Eles podiam dar uma mudadinha no disco, sei lá, mas podiam estar falando de outra pessoa, né? E aí, definitivamente, essas cartas, para quem está acompanhando 365 desde o começo, tem umas repetições que você fala assim: é isso aí. Beleza, gente boa? Então, a gente definitivamente deixa mais um jogo para todos vocês. E nesse lugar, a gente tem uma nova jogada amanhã, então não me abandona, fica aí comigo, que é a do dinheiro com propósito. Porque às vezes a gente quer só ganhar dinheiro, quer ficar rico. Tá bom, mas você tem algum propósito para isso? Né? Porque a gente muitas vezes precisa ter um dinheiro com um propósito, um objetivo, dar um lugar para ele poder, inclusive, se materializar. É importante, certo? Aqui no 365 aberturas de tarô. E aí, gente boa? A gente está naquele lugar do um beijo e um queijo e um tarotê para todos vocês. A gente se vê amanhã, hein? Presta atenção. Valeu!